Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, agora a gente vai falar de zoologia, tá? Mas já vou adiantando, não é qualquer coisa da zoologia, não. Agora, a gente vai falar sobre um animal vertebrado. Agora a gente vai falar sobre um grupo de animais vertebrados. E olhe, é um grupo bastante conhecido. Então veja, agora eu vou falar todas as características gerais, olha para mim, dos anfíbios. Todas as características gerais dos anfíbios. Agora a gente vai fazer assim, a gente vai com calma, eu vou passando uma por uma, uma por uma. Você não vai copiar nada, nada. Porque se você copiar, na hora que eu estiver falando uma coisa, tu tá copiando outra, aí tu vai se perder. E assim, o tubarão aqui é muito mais bonito que teu caderno. Eu sou muito mais bonito que teu caderno, monstro. Então é melhor tu olhar pra mim, é melhor tu aproveitar e ficar olhando pra mim, porque aí você entende mais fácil e até na hora de copiar, você copia mais rápido, porque você já entendeu tudo. Aí você mesmo pode organizar os seus esquemas aí, tá? E eu juro que no final, eu deixo tu tirar um print para copiar. Beleza? Então não copia nada. Primeiro olha para mim. Então, olha. A primeira coisa que você vai ter que lembrar, preste atenção. Quando a gente trabalha com os anfíbios, lembrem que os anfíbios, eles ficam dentro do grupo dos cordados. E especificamente dentro do subgrupo dos cordados que a gente chama de vertebrados, tá? E assim, quando você pega a palavra anfíbio, eu não sei se você já reparou, mas olha, tem coisa na biologia que não precisa decorar. Se você for com calma, você consegue enxergar tudo, porque olha, esse prefixo anfi na biologia significa dois. Anfi na biologia significa dois, tá? Para quem não sabe, anfi 2. Bios, você sabe que é vida. Poxa, tubarão, e esse animal vai ter duas vidas? Não. Ele vai ter dois momentos de vida. Na fase jovem, é a vida aquática. Na fase adulta, é a vida terrestre. É por isso que vocês encontram por aí dizendo que o danado do anfíbio, ele é um animal de transição. Evolutivamente falando, ele é um animal de transição. E que transição? Da transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. É por isso que o nome dele é anfíbio. Anfi, 2. Bio, vida. Duas vidas. Dois momentos de vida. O momento inicial aquático, tá? E o momento final terrestre. Então, quando você pega o danado dos anfíbios, pode ter certeza, tá? Olhe, esse cara aqui tem o primeiro momento aquático. Olhe, e ele vai ter o segundo momento da vida, que é o momento terrestre. E deixa eu te contar outra história sobre ele. São os primeiros tetrápodas. Na linha evolutiva, eles são os primeiros tetrápodas. Pode colocar aí sem medo, que esses caras aqui, ó, eles vão ser os primeiros, vê, eles são os primeiros tetrápodas. Ou seja, eles são os primeiros animaizinhos. Tetra significa quanto? Ei, tetra significa quanto? 4. Podas é o quê? Patas, membros. Então ele é o primeiro animal que vai ter 4 patas. Ele é o primeiro animal que vai ter 4 membros. Cuidado com isso, tá? Na linha evolutiva, além dele ser um animal de transição, ele é o primeiro tetrápoda, tá? E o que é que vai acontecer? Olha pra cá.
Vamos começar um por um. Primeira coisa que a gente tem que saber, o revestimento. Olhe, esse animalzinho, ele tem uma pele úmida. E um detalhe importantíssimo, tá? Essa pele, além de ser úmida, você vai dizer que ela é sem escamas. Ó, ela é sem escamas. Por isso que as pessoas dizem por aí que isso aqui é uma pele nua. Esse animal ele não tem escama. Além da pele ser úmida, é uma pele nua, sem escamas. E um detalhe, tá? É uma pele permeável. É uma pele permeável e é uma pele, ó, vascularizada. E é uma pele vascularizada. André, por que vai ter que ser uma pele permeável? Ei, porque essa pele permeável, ela facilita a entrada de gás e a saída de água. Daqui a pouco a gente vai falar da respiração e vocês vão ver que esse animal, na vida terrestre, ele precisa suprir a necessidade da respiração pulmonar. Então esse animal vai fazer respiração cutânea. Daqui a pouco eu vou falar disso. Se a respiração é cutânea, é porque você vai ter troca gasosa pela pele. Então essa pele vai ser permeável, para a entrada de ar. E um detalhe, tá? Quando esse animalzinho está mergulhado dentro d'água, o excesso de água do corpo dele sai pela pele. Por isso que a pele é permeável. Então essa pele vai ser permeável tanto para troca gasosa quanto para saída de água. E um detalhe, tá? A pele é úmida, porque essa pele úmida facilita a respiração cutânea. Essa pele úmida, facilita a respiração cutânea. Cuidado com isso, beleza? E assim, com inúmeras glândulas. Quando a gente fala de inúmeras glândulas, é até para manter essa pele úmida. É até para manter essa pele lubrificada. E quando você pega essa pele úmida, é só tu lembrar assim, ó. Cuidado com as glândulas mucosas. Ó. Que são essas glândulas que vão manter a hidratação, manter essa pele úmida. Agora, tem alguns anfíbios que são venenosos, tá? Então eles vão ter glândulas venenosas. Lembre que eles vão ter glândulas venenosas, que são as glândulas que nós chamamos, ó, de paratoides. Cuidado com essas glândulas paratoides. Essas glândulas paratoides, ó, a gente diz que são as glândulas de veneno. A gente vai dizer que são as glândulas de veneno. A gente tem rã venenosa. Eu tenho um sapo que libera toxina, que é venenoso. E esse veneno vai sair de uma glândula que está na pele. E essa glândula é chamada de paratoide. Cuidado com isso. Tá? Agora não é para copiar nada, é só primeiro para olhar e entender. Beleza? Depois a gente vai ter assim, simetria do animal. Olhe, a simetria desse animal é uma simetria bilateral. Ah, Andrei, por que bilateral? Bi significa quantos? Bi significa quantos? 2. É porque, ó, o corpo desse animal, ele vai ser dividido em duas partes iguais. Bilateral. Duas partes iguais. Tranquilinho isso. Outra coisa tranquila. Embriologia desse animal. Olhe, esse animal, ele é celomado, porque no seu desenvolvimento embrionário ele vai formar o celoma. E deixa eu contar uma coisa, olha pra cá. Lembrem que o celoma é uma cavidade embrionária. E essa cavidade embrionária, que origina cavidades corporais chamada de celoma, ela só pode ser formada se o animal for triblástico. Ela só pode ser formada se o animal for triblástico, ou seja, se no seu desenvolvimento embrionário ele formar os 3 folhetos embrionários, a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. E sabe por que ele ainda tem que ser triblástico? Porque para ser celoma, essa cavidade ela tem que ser toda revestida, veja, toda revestida pela mesoderma. E só quem pode ter mesoderma é um animal triblástico. Então, toda vez que você diz que o animal é celomado, automaticamente você já lembra que o cara é triblástico. Você já lembra que o cara é triblástico, ele tem que ter os 3 folhetos, tá? E assim,
Ele é deuterostômio. Tu lembra por que ele é deuterostômio? Toda vez que você diz que um animal, olha, é deuterostômio, se liga, tá? É porque esse animalzinho aqui, ó, você vai dizer que o blastóporo dele, ó, o blastóporo dele forma o ânus. Ou seja, forma a saída do sistema digestório. Aí você vai dizer assim, tá, André, eu entendi. O blastóporo forma o ânus, que é a saída do sistema digestório. É, mas eu não lembro o que é blastóporo. Ei, monstro! Lembrem das fases embrionárias. Lembre que quando você trabalha com as fases embrionárias, eu trabalho com, olhe, zigoto, mórula, blástula, gástrula, neurula, organogênese. São as fases. Aqui no canal tem aula de embriologia desse desenvolvimento. Aí uma das etapas a gente chama de gástrula. Então, quando o embrião desse animal ele está na gástrula, quando o embrião desse animal está na gástrula, essa gástrula vai ter uma abertura. A abertura da gástrula é chamada de blastóporo, que num futuro bem próximo, esse blastóporo vai formar a saída do tubo digestório, que é o ânus. E essa saída do tubo digestório, quando ela é formada pelo blastóporo, tu vai dizer que o animal é deuterostômio. Deuterostômio. Beleza? Tranquilo? Então, ó, digestão, tranquilíssima também. Digestão completa. Ah, André, eu não lembro o que é digestão completa. Ô, meu filho, olhe, quando você diz que a digestão é completa, é porque, ó, o sistema digestório vai ter 2 orifícios. Vai ser 2 orifícios, ó. Um orifício de entrada, e um orifício de saída. O orifício de entrada, menino, boca. O orifício de saída, ânus. Então, quando o sistema digestório tem um lugar por onde entra e um lugar por onde sai, tu vai dizer que a digestão é completa. Toma cuidado com isso, tá? Digestão completa. Beleza? Outra coisa, respiração. Aí agora é que eu preciso que vocês tomem cuidado. Porque assim, lembre que no começo dessa aula, eu disse que o termo anfíbio vem que esses animais têm 2 fases de vida. Tem uma primeira fase aquática e uma segunda fase terrestre. Aí o que é que vai acontecer? Quando esse animal está na fase aquática, a respiração é branquial. Então, ó, na respiração branquial, isso aqui vai acontecer na fase aquática, que é a fase larval, ó, é a fase dos girinos. Então ele vai respirar por brânquias, porque lembrem que as brânquias são estruturas especializadas em trocar gás dentro d'água. São estruturas especializadas em tirar o oxigênio da água e colocar o dióxido de carbono na água, fazer a hematose. Então, como esse animal vai ter uma fase aquática que lembra muito um peixe, tem gente que até brinca que chama o girino de peixe-sapo, é por isso que a respiração vai ser branquial, tá? Agora, quando ele sai do ambiente aquático e vai para o ambiente terrestre, a respiração vai se tornar pulmonar e cutânea. Lembre que essa respiração ela vai se tornar pulmonar e cutânea quando ele se torna um animal adulto e ele vai para um ambiente terrestre. Agora você pode estar se perguntando, André, ele vai ter pulmões? Vai. Então para que ele faz respiração cutânea? Olha, a respiração pulmonar dele não supre a necessidade gasosa do corpo. A respiração pulmonar do anfíbio não supre a necessidade gasosa do animal. Como ela não supre a necessidade gasosa, como é que ele vai compensar isso? Trocando gás pela pele. Então você vai dizer que a respiração do cara é pulmonar, mas ele complementa a sua necessidade pela pele. Ele complementa a sua necessidade pela pele. Por isso que a pele desse cara é úmida e permeável. Tá aqui, ó. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Numa pele seca não troca. Numa pele seca não troca. Ei, numa pele impermeável, o gás não entraria. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Então essa pele úmida é uma adaptação, ó, para respiração cutânea. Não esquece isso não. Beleza? Lembrem que eu disse no começo.
Agora vamos para a circulação do cara. Como é a circulação desse animal? Primeiro você tem que lembrar do coração. Esse animalzinho, na linhagem evolutiva, na evolução dos corações, dos vertebrados, ele é o primeiro coração com 3 cavidades. Ei, na linhagem evolutiva dos corações dos vertebrados, ele é o primeiro coração com 3 cavidades. E olhe, se tem 3 cavidades, pode ter certeza, tá? Vai ser assim, ó. Você vai ter 2 átrios. Eu vou ter 2 átrios. Presta atenção. E 1 ventrículo. Eu tenho 2 átrios e 1 ventrículo. Eu vou ter 2 cavidades na parte de cima do coração e uma cavidade na parte de baixo do coração. 2 átrios e 1 ventrículo. E como você vai ter 2 átrios e 1 ventrículo, é por isso que você vai dizer também que a circulação desse cara, ó, é uma circulação dupla. Por que uma circulação dupla? Porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. Como o sangue passa 2 vezes pelo coração, circulação dupla. Toda vez que você pegar a circulação dupla, é porque o sangue passa 2 vezes. E além de você ter uma circulação dupla, olha pra cá, essa circulação vai ser incompleta. Isso aqui vai ser uma circulação incompleta. Ah, André, eu não lembro porque a circulação é incompleta. Ei, só tem um ventrículo. Se só tem um ventrículo, você vai ter mistura de sangues no coração. Só tem um ventrículo. E quando você diz que vai acontecer mistura de sangue, é porque você vai misturar sangue arterial, rico em oxigênio, com sangue venoso, rico em CO2. Então, quando ocorrem misturas de sangue, você vai dizer que a circulação é incompleta. Veja, essa circulação incompleta, eu vou colocar aqui embaixo. É porque ocorre, ó, mistura. Eu vou colocar a palavrinha mistura. Para tu saber que tu vai misturar sangue arterial com sangue venoso. Repetindo, viu, monstro? O sangue arterial é um sangue rico em oxigênio. O sangue venoso é um sangue rico em CO2. Como você vai ter, bum, a mistura, tu vai dizer que a circulação é incompleta. E tu sabe por que mistura? Ei, olha pra mim, tu sabe por que mistura? Porque esse coração só tem um ventrículo. Como o coração só tem um ventrículo, vai haver mistura. Cuidado com isso, tá? Aí olha pra cá. Vamos pra excreção desse cara. Quando você trabalha com essa excreção, a excreção desse animal, toma cuidado com isso. Vai acontecer por rins mesonéfros. André, o que é um rim mesonéfron? Ei, lembre que o rim mesonéfron é aquele rim, ou são aqueles rins que vão conseguir tirar os excretas do celoma e do sangue. Lembre que ele consegue tirar os excretas da cavidade celomática do corpo do animal e do sangue. Ele tira os excretas de 2 locais. Então, se ele é mesonéfron, cuidado, ó. Se ele é mesonéfron, você vai dizer que ele filtra. Olhe, ele filtra o celoma. Cuidado com isso. E ele vai filtrar o sangue do animal. Ele filtra os 2. E olhe, lembrem que aqui no cardume você tem aula de tipos de rins, tá? Que eu explico todos esses rinzinhos. Então, toda vez que o rim é mesonéfron, é porque ele vai filtrar o celoma ou cavidade celomática, claro, do corpo do animal, e ele vai filtrar o sangue. Agora tem um detalhe. André, esse animal, qual é o excreta dele? Ei, olha pra cá. Lembrem que ele tem uma fase aquática e ele tem uma fase terrestre. Como ele vai ter uma fase aquática, preste atenção. Se ele tem uma fase aquática, não esqueçam, tá? Se ele tem uma fase aquática, você vai dizer assim: esse animal, ele vai ser amoniotélico. Ele vai ser um animal amoniotélico. Quando ele ainda é um girino. Quando ele é uma larva. Então, olhe, quando ele está no seu momento aquático, o principal excreta dele é a amônia. Lembre que a amônia é o excreta nitrogenado mais tóxico.
Mas como ele é aquático e a água sempre está lavando o corpo desse animal, então o que acontece? Vai tirando a amônia e a amônia não faz mal para ele. Então, ó, na fase aquática, ele é amoniotélico. Agora, quando esse animal vai para a fase adulta, que é a fase terrestre, ele vai ser igual a gente, ó. Ureotélico. Ureotélico, ó, é exatamente a fase adulta, que é a fase terrestre. Então vocês têm que tomar cuidado com essas cascas de banana na prova. Porque como esse animalzinho tem duas fases, ele não pode ser só amoniotélico, como ele também não pode ser só ureotélico. Na fase aquática, ele é amoniotélico. Ei, libera amônia como principal excreta. E na fase terrestre, ele vai ser ureotélico. O principal excreta é a ureia, igual a gente. Na fase terrestre, a ureia é menos tóxica do que a amônia. Por isso que a gente pode guardar por um tempo. Por isso que eles podem guardar por um tempo quando eles estão na fase terrestre. Cuidado com isso. Beleza? Ó, depois eles devem cobrar de vocês os sentidos. Quando a gente trabalha com os sentidos, esses caras vão ter uma visão bem desenvolvida e o olho desse cara já vai ter pálpebras, tá? Ó, você já vai ter pálpebras. Eu vou colocar aqui. Você vai ter no olho já... Ó, nos olhos, a gente já vai encontrar pálpebras. Pálpebras. Você já vai ter pálpebras, tá? Cuidado com isso. Você já tem pálpebras. E um detalhe, eu tenho uma membrana timpânica, que é uma membrana que vai ter percepção de som, principalmente nos sapos e rãs. Você vai ter lá uma membrana timpânica. Tu olha na região da cabeça, que do lado você vai ter uma membrana timpânica, exatamente para você ter percepção de sons, para eles sentirem as vibrações dos sons. Cuidado com isso, tá? Então quando você olha um sapinho, você pode ver que tem uma membrana timpânica do lado dele, que é uma membrana que vibra para ter percepção de som. Cuidado com isso, tá? Agora, veja, uma parte que é uma das partes mais legais desse animal é a reprodução. Veja, os anfíbios são animais ovíparos. Sendo que a primeira coisa que você vai ter que saber, além de ser um animal ovíparo, significa que ele põe ovos. Ei, mas os ovos são sem casca, tá? Os ovos são sem casca. Você vai dizer que esses ovos aqui, olha pra cá, eles vão colocar ovos. Presta atenção, ovos gelatinosos. Ovos gelatinosos. É uma casca gelatinosa. Cuidado, olhe, nos ovos dos anfíbios não tem casca dura. Não tem casca rígida. É um ovo gelatinoso. É um ovo gelatinoso. Cuidado com isso, que as pessoas quando falam de ovo, você lembra daquela casca dura. E o anfíbio é um cara que ele já começa com essa exceçãozinha. Você vai ter um ovo com uma casca gelatinosa, tá? Outra coisa que muita gente erra, a fecundação é externa. A fecundação é externa. Aí você pode dizer assim, Alexandre, mentira. Porque eu encontro um monte, veja, eu encontro um monte de fotos de um sapinho abraçado com uma sapinha. E ali não tem cópula não, é? Não. Olhe, essa fecundação externa, ela vai acontecer realmente com o auxílio daquele abraço. Aquele abraço, olhe, o abraço, cuidado, isso já virou questão de prova, tá? O abraço é chamado de amplexo. O abraço é chamado de amplexo. É uma das fotos mais comuns. O que é que vai acontecer? A fêmea, ela é bastante seletiva. A fêmea, ela é bastante seletiva. Quando a fêmea, olha pra mim, monstro. Quando a fêmea se agrada de um macho, ela escolhe o macho, ela deixa o macho subir nas costas dela e, ó, abraçar. Aí o macho vai abraçar a fêmea pelas costas, porque ela deixou. As pessoas pensam que naquele abraço você tem cópula. E não tem cópula. Sabe para que eles se abraçam?
Sabe para que eles fazem amplexos? Para eles deixarem as cloacas bem próximas. Aí sabe o que é que vai acontecer? Na hora que o macho abraça a fêmea começa a liberar óvulos. E quando a fêmea começa a liberar os óvulozinhos na água, o macho começa a liberar os espermatozoides que vão sair em cima dos óvulos. Aí esses espermatozoides, eles começam a ser derramados em cima dos óvulos. Aí a fecundação acontece na água. A fecundação acontece fora do corpo. Então, por mais que aquele abraço, por mais que aquele amplexo, porque o nome do abraço é bonito, né? Amplexo, que é quando o macho sobe nas costas da fêmea e abraça, por mais que tenha aquele abraço, não tem cópula. Não tem cópula. Aquele abraço é só para posicionar. É só para fazer com que os espermatozoides do macho sejam liberados em cima dos óvulos da fêmea, para que a fecundação aconteça dentro da água. É perfeito o mecanismo. Aí você faz assim, Andrei, eu não tô lembrado desse abraço, eu não tô lembrado desse amplexo. Eu vou mostrar. Ei, bota a foto de um amplexo aí, ó. Tá vendo? Essa posição aí, ela é permitida pela fêmea. Você pode ver que o macho tá em cima dela. E esse macho vai estar em cima dela exatamente para quê? No momento em que essa fêmea libere os seus óvulos na água, ele também joga os seus espermatozoides na água e esses espermatozoides eles saiam em cima dos óvulos para facilitar a fecundação, beleza? Então esse abraçozinho aí não tem cópula. Por mais bonito que ele seja, não tem cópula nenhuma, tá? É só para você ter um melhor posicionamento para que os gametas se juntem dentro d'água. Esse é o amplexo, beleza? Tira isso aí. E um detalhe que muita gente esquece também, tá? É um animalzinho de desenvolvimento indireto. André, o que é um animal de desenvolvimento indireto? Tem fase larval. Toda vez que você pega em prova de vestibular, que você vai ter o desenvolvimento indireto, lembre que esse desenvolvimento indireto, ó, significa que aqui, veja, eu vou ter fase larval. E quem são as larvas desse animal? Os girinos. Os girinos. Se tem fase larval, sofre metamorfose. Então esse animalzinho você pode ter certeza, tá? Se ele tem fase larval, se tem fase larval, é porque esse cara, ó, vai ter metamorfose. Você vai ter metamorfose, é o desenvolvimento indireto. Cuidado que a gente tem muitas questões de reprodução de anfíbio. Tem muitas questões e dá para fazer várias pegadinhas com isso aí. É desenvolvimento indireto, tem fase larval, tem metamorfose. Cuidado com isso, tá? E olha, para terminar, acabou não, viu? A regulação térmica. Esse é um animal psilotérmico. Ou como as pessoas chamam, ectotérmicos. Sabe por quê? Porque esse animal, ó, ele é um animalzinho de sangue frio. Ele é um animalzinho que a gente chama de sangue frio. Ele é um animal ectotérmico. Ah, André, o que é um animal de sangue frio? É aquele animal que depende da temperatura do ambiente. O psilotérmico ou ectotérmico é um animal que depende da temperatura do ambiente. Se o ambiente estiver frio, ele está frio. Se o ambiente estiver quente, ele está quente. Ele não consegue regular a sua temperatura. A temperatura dele, ela vem de fora. Ela vem do ambiente. Ectotérmico, vem de fora. Ela vem do ambiente. Repito, tá? Se o ambiente estiver quente, o animal está quente. Se o ambiente estiver frio, o animal está frio. Cuidado com isso, beleza? E assim, eu vou apertar aqui os principais exemplos. Eu já falei muito. Ó, mas os principais exemplos de anfíbios, vocês sempre vão lembrar logo dos sapos, ó, e das rãzinhas. Ah, bota uma foto aí, tá? Ei, bota a foto de um sapo aí. Ó, esse é um sapo. Esse é um sapo. Tira o sapo. Coloca a foto de uma rã. Olha a rã. Isso é uma rã, tá? Tira.
são os dois principais exemplos de anfíbios. Beleza? Tranquilo? Ei, tu gostou? Agora tu quer... Sai da frente, tubarão! Vou sair, não esqueci não. Tira um print agora. Duvido tu encontrar uma aula dessa de características gerais de anfíbio aqui. Duvido tu encontrar. Com isso aqui, tu não erra questão em lugar nenhum mais sobre anfíbios. Nenhuma sobre características gerais. Beleza? Tranquilo? Tu gostou? Ei, te ajudou, né? Então agora é hora de tu me ajudar. Se inscreve no canal. Ei, se inscreve no Cardume. Oxe, tubarão, eu já sou inscrito. Então tu vai fazer assim. Deixa logo um like aqui nessa aula. Deixa logo um comentário aqui, dando moral pro YouTube. Deixa um comentário aqui, que aumenta o engajamento do canal. E assim, a ajuda mais importante de todas. Eu sei que vocês têm um monte de grupos por aí. Grupos de amigo, de família, de inimigo, do que seja. Pega essa aula, pega esse canal e solta nos grupos da galera que tu conhece. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês me ajudem a distribuir esse cardume. Eu quero que vocês me ajudem a trazer mais gente pro canal, pra galera se inscrever no canal do Tubarão. Porque quanto mais gente se inscreve, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você. E assim, ei menino, menina, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas, beleza? Ó, beijo no coração de vocês. Valeu!